Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para a gente é motivo de muita alegria e de muita honra poder conhecer mais um pedacinho do céu, amém? E estar aqui também diante dos seus pastores, né? Da nobre Adriana, pastor Guilherme também, os nossos nobres pastores que também aqui nos assistem. Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês, muito obrigado pela receptividade. A gente veio aqui com muita alegria, eu e a minha esposa, mas nós viemos nessa noite com uma missão especial, amém? O Senhor tem colocado um tema no nosso coração, que é um tema que tem se tornado cada vez mais atual, não só dentro das igrejas, né, mas também no corpo de Cristo e, de uma maneira geral, na vida e na necessidade das pessoas. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre saúde mental, amém? Vou dar curso de psicologia para vocês não, viu? Até mesmo porque eu não sou psicólogo. Eu vou falar à luz da palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. O tema da nossa ministração hoje, da nossa mensagem, é livres da opressão mental. Eu estou aqui sem tela, não sei se aquela dali funciona para mim também. Eu vou acompanhar juntinho de vocês aqui, tá certo? Pronto, o pessoal colocou ali e colocou ali para mim também, certo? A gente consegue acompanhar aqui com vocês tudo direitinho. Gente, essa ministração, ela começou a surgir no nosso coração diante de uma experiência que nós tivemos nesse ano, certo? Eu quero dizer para vocês que eu não me orgulho de dizer isso para vocês, mas ao mesmo tempo eu não me envergonho. E é necessário que homens e mulheres de Deus tenham a hombridade, muitas vezes, de assumir, de admitir, para que possam ajudar outras pessoas, amém? E nós passamos por essa dificuldade, nós passamos por essa opressão, e eu queria que você não se escandalizasse, porque qualquer pessoa nascida de novo, inclusive você, também pode passar por uma opressão de Satanás. Posso ouvir um amém? Amém. Por quê, Rafa? É simples. Você que é nascido de novo, você não pode sofrer uma possessão. Por quê? Uma vez que você nasce de novo, o seu espírito é de Deus, amém? Então Satanás não pode tomar conta de você, mas ele pode oprimir a tua mente, né, em determinados níveis. O nível que ele vai te oprimir é o nível que você vai permitir. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Ou seja, se Paulo diz que é para a gente não dar lugar ao diabo, o nosso pastor Humberto ele sempre fala que daí a gente consegue tirar 3 sentenças. Em primeiro lugar, o diabo não tem um lugar. Amém? Segundo lugar, ele quer um lugar. Amém? Em terceiro lugar, ele só vai ter um lugar se eu e você dermos lugar a ele. Amém? E eu quero dizer para vocês que esse processo foi um processo duro, foi um processo difícil, mas graças a Deus foi um processo rápido, irmãos. Já estou liberto em nome de Jesus, amém? E eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque Paulo diz assim, olha, aquele que pensa que está de pé, não é nem o que tem certeza, viu? Cuide para quê? Para que não caia. Então, se a gente vacilar, gente, essa opressão, na verdade, ela vem todos os dias para a nossa vida. Mas à medida que a gente vai permitindo que ela aumente, ela pode chegar na fase de ciladas, podendo chegar até na fase de quê? Do engano. Então isso pode atingir você, que é membro da igreja, isso pode atingir os ministros dessa igreja, isso pode atingir até o corpo pastoral. A gente gostando ou não gostando, o diabo é uma realidade. E o diabo não brinca de ser diabo, amém? Então diga assim, eu não vou brincar de ser crente. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu gostaria, por gentileza, que o pessoal passasse aqui o primeiro slide. Nós vamos começar com um versículo aqui abençoado, pessoal, que se encontra em Colossenses. Não tem a animação não, já foi logo tudo de uma vez, que eu mandei com animação, já foi logo tudo, mas tudo bem. Se tiver aí no PowerPoint, eu acho que ele vai devagarinho, tá certo? Colossenses capítulo 1, versículo 13, pessoal, é o meu endereço na Bíblia. E é, Rafa, verdade. Eu pergunto, você tem seu endereço na Bíblia, sim ou não? Sim, o meu endereço é Colossenses capítulo 1, versículo 13. Sempre quando eu quero celebrar o nome do Senhor, eu lembro disso, irmãos. Ele diz assim, Ele vos libertou do império das trevas. Quem nos libertou do império das trevas? Diga Deus. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo é maravilhoso, irmãos, porque em primeiro lugar diz que ele nos libertou. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?
Diga assim: eu sou livre das garras de Satanás, das garras do pecado, das garras desse mundo. Eu sou livre até de mim mesmo. Diga glória a Deus. Se ele só nos libertasse, já seria algo maravilhoso, amém, irmãos? Mas não parou por aí. Ele não só nos libertou, mas ele também nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos numa terra de improdutividade, império das trevas, mas agora ele nos libertou. As amarras se desataram, as correntes caíram, os grilhões foram despedaçados. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga: agora mesmo eu faço parte do reino de Deus, do reino de paz, do reino de alegria, do reino de justiça, do reino de equidade. Diga aleluia. Oh, aleluia, irmãos. Fazer uma revisão aqui rápida do rema, né? A libertação, ela acontece em 3 áreas da nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Se você quiser abrir lá, eu não vou ler junto com você não, tá certo? Mas é bom de você guardar. Paulo vai falar sobre a necessidade da gente se santificar no espírito, na alma e aonde, gente? No corpo. Então, qual é a revisão do rema? Diga assim: eu sou um espírito. Diga: eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. É a chamada tricotomia. Você é dividido em 3 partes. Na essência, você é um espírito. Mas você também possui o quê? A alma. O que é o espírito? O espírito é o sopro de Deus. É a essência da tua vida. É quem verdadeiramente você é. Amém? Entretanto, a alma, ela vai ser ali não só a sede da razão, mas também ela vai ser a sede das emoções. E a tua alma foi Deus quem fez. Diga assim: a minha alma foi Deus quem fez. E ela é uma bênção. O problema, irmãos, é que com a entrada do pecado, o negócio meio que baratinou. Foi ou não foi? Bagunçou a história, mas Jesus Cristo veio para nos libertar, amém? E nós estamos no reino do Filho do seu amor, amém? E nós podemos tomar posse nessa noite de tudo aquilo que o Senhor tem na sua palavra. Então somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós precisamos entender, pessoal, que essa libertação, ela é progressiva. A libertação no espírito, diga assim comigo: já aconteceu. Diga: passado. A libertação na alma está acontecendo. Diga assim: está acontecendo. Diga assim: presente. E a libertação no corpo ainda acontecerá. Diga assim: futuro. Como assim, Rafa? De fato, quando você nasce de novo, o seu espírito está pronto. Amém, irmãos? Ali ele já está prontinho. Justiça de Deus nem aumenta nem diminui. Justiça de Deus é um estado, é uma posição. Se Jesus voltar ou você for, você já tem endereço certo, amém? Porque o espírito está pronto. Agora a alma, que é a nossa mente, ela está sendo salva dia após dia. A palavra de Deus fala sobre a necessidade de nós progredirmos em salvação. E onde é que eu progrido em salvação, Rafa? Na minha alma. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de renovar o quê, irmãos? A mente, para que a gente possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Então ali, olha, existe uma necessidade de libertação na nossa alma. Diga assim comigo: todos os dias. É como tomar banho, irmãos. Todo dia tem sujeira, sim ou não? É como fazer barba, os homens aí, todo dia tem pelinho chato aqui na cara, sim ou não? Então é todos os dias, amados. É uma disciplina, é dia após dia. Eu queria ler junto com vocês o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Pessoal, acho que nem precisa projetar, para não atrapalhar aí o raciocínio. Eu queria que você fosse comigo e destacasse esse versículo na sua Bíblia. Se você tiver aí com a Bíblia em papel, pega a tua caneta, vai lá junto dela
e risca mesmo. Ah, Rafa, mas eu não gosto de riscar a minha Bíblia. Não tem problema, pede o teu vizinho que ele risca para você. O importante é que você deixa destacado, tá certo? Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. Olha aí, tem um monte de gente que vai. Todo mundo junto. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga glória a Deus. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Irmão, se Paulo está ordenando a gente permanecer firme nessa liberdade, é porque existe a chance de nós retroagirmos, sim ou não? Por isso a necessidade da salvação para a nossa mente, para a nossa alma, para as nossas emoções, todos os dias. Vocês podem passar o próximo slide, por gentileza? E como é que eu salvo essa minha alma, Rafa? Como é que eu resolvo o problema, né? Diga assim comigo: me protegendo. E a gente se protege utilizando uma armadura. E não é qualquer tipo de armadura, ok? É a chamada armadura de Deus. Está ali, ó. Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Gente, vocês não têm a animação não? O pessoal da mídia não tem animação não no PowerPoint? Então vamos assim mesmo, sem problemas, certo? Então, pessoal, quando a gente fala sobre revestir da armadura de Deus, nós estamos falando aqui sobre utensílios, tá certo? Sem olhar para a figura. Olhe para mim. Quantos itens possui a armadura de Deus? Quem lembra? São exatamente 6 itens. Mas segundo o Rick Renner, são 7, viu? Quando você lê o livro que eu vou recomendar hoje aqui, você vai entender porque que ele fala que são 7. Por que 6, Rafa? Vou te mostrar ali, ó. Em primeiro lugar, o capacete da salvação. Segundo, aqui, ó, a couraça da justiça. Terceiro, o cinto da verdade. O quarto, as sandálias daqueles que anunciam a salvação. Em quinto, o escudo da fé. Todas essas armas, elas são de defesa. Existe uma única de ataque, que é a sexta. Qual é, gente? A espada do Espírito. Está escrito Satanás. É assim que você vai começar a vencer o inimigo na sua mente a partir de hoje. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar, gente. E aqui, basicamente, toda a mensagem de hoje é baseada nesse versículo. Quando a gente vai revelando ele devagarinho, a tela não fica tão cheia assim não, tá certo? Mas vocês vão me ajudar a compreender isso daqui. Meu filho estava me vendo escrevendo isso aqui hoje, ele fez: mas pai, essas cores é do movimento XYZ. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu digo XYZ, Apocalipse capítulo 4 fala que ao redor do trono do Senhor existe o arco-íris. E arco-íris não vai ser de XYZ coisíssima nenhuma. O arco-íris é do Senhor, irmãos. É um sinal da promessa que ele fez para Noé, irmãos. E eu não abro mão do arco-íris em hipótese alguma, amados. Está ali, as cores do arco-íris. Então, se você vê de negrito, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pronto, a mensagem de hoje é esse versículo. Só que a gente vai espremer, a gente vai comer, a gente vai mastigar, a gente vai ruminar até compreender toda a revelação que o apóstolo Paulo tinha para as nossas vidas através desse versículo. Amém? Em primeiro lugar, a primeira palavra ali de vermelho, revesti-vos. Irmãos, você pode ver, mas você também pode rever, sim ou não? Você pode ter uma visão, mas você também pode fazer uma revisão. Você pode vestir, mas você também pode o que, irmãos? Revestir. Então, a primeira coisa importante que o apóstolo Paulo está querendo enfatizar ali, revesti-vos, do grego a palavra endo, significa vestir novamente, representa uma ação contínua. Por que que isso é importante, irmãos? Porque se eu vestir a armadura uma única vez, no outro dia eu estou pelado novamente. Então eu não só preciso vestir, eu preciso o quê? Revestir. Lembra da barba? Diga assim comigo, é todo dia.
todos os dias você precisa se revestir da armadura de Deus, irmãos. Diga assim: a partir de hoje, todos os dias, eu vou me revestir da armadura de Deus. E aí ele prossegue: revesti-vos de toda a armadura. No grego, essa expressão toda a armadura é a palavra panóplia, que significa vestimenta completa de um soldado armado para a guerra. Está você agora equipado, aparado, certo? Totalmente ali pronto para conseguir batalhar contra o reino das trevas. Porque a Bíblia diz que a nossa luta nem é contra a carne e nem é contra sangue. É contra principados, potestades, poderes e domínios. Ou seja, a tua briga não é com o teu chefe. A tua briga não é com o teu marido. A tua briga não é com a tua esposa. Por favor, diga amém. Apesar de cada uma dessas pessoas poderem ser influenciadas pelo reino das trevas, a minha briga e a tua briga não é contra elas. Porque quando o diabo vê você feliz demais, ele vai tentar te ferir e te machucar, principalmente através das pessoas que você mais ama. E se aquela pessoa que mais ama, ela não tiver no espírito, ela vai aceitar a influência de Satanás e muitas vezes vai o quê, irmãos? Te atacar. Mas você precisa estar o quê? Em forma. Você precisa estar revestido de quê? De toda a armadura de Deus. Para você ficar firme, você precisa reconhecer, você precisa estar em prontidão, armado, para que você possa reconhecer esses dados inflamados. Então, revesti-vos de toda a armadura. Mas de quem é essa armadura, irmãos? De quem é a armadura, irmãos? Ora, se a armadura é de Deus, é porque vem dele, e ele é toda a fonte dessa armadura. E o que isso quer dizer, Rafa? Para que você possa se revestir dessa armadura, é necessário que você esteja sempre em comunhão. Muitas vezes as pessoas, elas não se ligam nisso. E às vezes perdem até o temor de passar dia após dia, irmãos, sem ter essa comunhão com o Senhor. Eu preciso abrir meu coração para vocês aqui, irmãos, porque eu não quero parecer um super-homem diante de vocês. Eu tenho 25 anos de evangelho, certo? Pelo menos 15 anos de verbo da vida, 2 anos de ordenado, uns 7 anos de licenciado. Mas eu nunca tive uma vida de oração como eu estou tendo a partir de agora, irmãos. Eu preciso dizer isso para vocês. Existe mais para mim e para você, irmãos. Ezequiel fala sobre um rio que pode chegar a diversos níveis da tua vida. Então afunda mais. Tem mais para você. Esteja em comunhão com Ele. Orando em outras línguas, orando em português, lendo a palavra, lendo bons livros, meditando todos os dias. Irmão, você não precisa colocar uma cota de um capítulo da Bíblia por dia. Se você conseguir ler um versículo, o mais importante não é você ler, o mais importante é você meditar. A Bíblia nunca disse, leia a minha palavra de dia e de noite. Mas ela diz o quê? Medita. Medita na minha palavra dia e noite. Porque se você fizer assim, você mesmo fará o seu caminho o quê? Prosperar. Amém, irmãos? Então Deus é a fonte de tudo, irmãos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes. Ora, esse para poderdes significa para serdes capaz, que deriva da palavra dunamis, né? Dunamis tem a ver com poder, capacidade explosiva ou poder dinâmico. Ou seja, esse poder explosivo, diga assim, dentro de mim existe um poder dinâmico e explosivo. Esse poder dinâmico e explosivo vai fazer com que você tenha uma posição de força, poder e autoridade diante do diabo e das circunstâncias. E ao invés de você ter que correr do diabo, ele é que vai começar a correr de você, amém? Eu falo isso porque muitas vezes, quando se fala em expulsar demônios, o pessoal fica todo tímido, né?
E aí, muitas vezes eu brinco dizendo, rapaz, eu vou orar para Jesus botar uns demônios na sua frente aí, viu? Para você expulsar e exercer a autoridade, irmãos. Então, quando a gente vê essa expressão, eu me lembro de um joguinho que eu jogava quando era muito pequenininho, né? É o chamado Come-Come, ou Pac-Man. Quem já ouviu falar nesse jogo aqui? Levanta a mão, por favor. Todo mundo, até os mais jovens aqui, conhecem, né? Esse joguinho era bem simples, que consistia no fato de você comer lá o alimento, né? Era um bocado de coisas que ele tinha que comer. O problema é que ele queria comer e se alimentar, mas tinha literalmente umas almas atrás dele, né? Eram umas almas cebosas. Olha para aí, tá vendo? Ficava tentando pegar a gente e a gente querendo dar um ninja, aquela coisa toda e tal, e fugindo. Então o Pac-Man ali é muitas vezes eu e você, ou quando não era nascido de novo, ou quando é nascido de novo, mas não tem o conhecimento. Ainda continua fugindo do diabo. Fica assustado quando é de meia-noite que cai uma panela na cozinha. Diga assim, aleluia. Eita, a janela dormiu aberta, Jesus do céu. E agora para fechar essa janela agora. Maior é aquele que habita em vós, irmãos, do que aquele que habita no mundo, irmãos. É essa consciência. Mas o interessante é que o Pac-Man, ele comia, tentava se esquivar das alminhas. Mas se eu não me engano, era nos cantinhos assim, nos extremos. Existia algo especial, que na época, eu não sei porquê, a gente chamava de bagulho. Eita, vamos comer o bagulho, entendeu? Se fosse hoje em dia, o cara dizia que era um pacote de droga, né? Vamos pegar o bagulho ali, misericórdia. E aí o Pac-Man, quando ele pegava aquele bagulho, ele parece que virava um super-homem. E a coisa se invertia. Ao invés das almas correrem atrás dele, era ele que corria o quê, irmãos? Atrás das almas. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo foi habitar dentro de você, irmãos. E agora não é você que vai correr do diabo, é o diabo que vai correr de você, irmão. Agora, tudo isso é proporcional ao seu entendimento, ao seu, não apenas o conhecimento, mas a revelação que você tem da palavra de Deus. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Esse ficar firme, gente, do grego original, significa literalmente ficar em pé. Então a palavra de Deus, através da sua armadura, vai te colocar firme em pé. Amém? Representa um soldado romano que está ereto, com os ombros para trás e cabeça erguida, montando a guarda. Então nós precisamos, irmãos, ficar atentos. Nós precisamos ficar vigilantes. Sabe por quê? Porque o diabo, além de não brincar de ser diabo, ele nunca vem como diabo. Acho que eu falei em outras línguas aqui, né? Eu vou tentar traduzir um pouco. Irmão, se o diabo viesse com cara de diabo, ele nunca conseguiria enganar você. Porque quando ele viesse com cara de diabo, a primeira coisa que você faria é correr para os pés de Jesus, sim ou não? A grande questão do diabo é porque ele nunca vem com cara de diabo. Ele sempre vem tapeando, ele sempre vem disfarçando. E muitas vezes você vai achar que aquilo dali é um sentimento, você vai achar que aquilo dali é um pensamento. Mas aquilo dali são dardos inflamados do inimigo. E isso não acontece, irmãos, do dia para a noite. Ele é especialista nisso. Ele vai engodando, ele vai aumentando, ele vai crescendo isso na nossa mente, até fazer com que a gente atinja o quê? Um engano. Por isso que a gente precisa estar o quê? De guarda, de prontidão, para vigiar, irmãos, a nossa mente e ficar atento a esses dados inflamados do inimigo. Ficar firme. Diga glória a Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Contra significa prós, posição de avanço, confronto olho no olho. Você não vai ficar simplesmente firme, tímido. Você não vai ficar firme olhando para baixo, mas você vai ficar firme olhando para o inimigo, irmãos, olho nos olhos. Amém? Eu lembro de uma experiência que quem esteve aqui no Destraviuído, quem esteve no Destraviuído lá na Zona Norte aí, olha aí, tá vendo? Vai lembrar dessa experiência que eu contei lá. Eu estava exatamente em Natal, de férias, e assim, no meio da rua houve uma oportunidade de pregar o evangelho para alguém. E no momento daquela pregação, aquele rapaz, ele se endemoniou. E aquela experiência para mim foi algo único, porque quando ele se endemoniou, quem já viu um endemoniado aqui? Levanta a mão. É feio, sim ou não? Muitas vezes, normalmente ele se entroncha, não é?
se curva, baixa a cabeça, fecha os olhos e a voz, ela fica bem esquisita. E eu lembro que quando eu estava segurando a mão dele, ele estava todo encurvado assim, de cabeça baixa e de olhos fechados. E eu dei um comando para ele. Eu disse assim: olhe para mim. E ele balançou a cabeça sem dizer nada, como se dissesse assim: não. E aí, quando eu olhei para aquela situação, eu disse: olhe para mim. Eu gritei com ele. E ele respondeu, irmãos. Ele disse assim: eu não posso. Quando ele disse não posso, eu não sei te explicar. Deu uma crise de riso em mim. Que eu ria, isso foi na frente da Igreja Verbo da Vida lá em Natal. Os irmãos do trânsito ficaram sem entender nada, né? Porque estava vendo o que estava acontecendo e por que esse camarada está começando a rir. Porque eu entendi por que ele não podia olhar. E eu disse para ele: por que é que você não pode olhar para mim? Por que você não pode? Eu ainda fui ousado e perguntei isso para ele. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que naquele dia eu fui abençoado pelo diabo. Ele me abençoou mesmo sem querer. Ele disse: eu não posso, porque dentro de você há muito poder. Mas quantos aqui sabem que não tem nada a ver com Rafael Roger? Mas tem a ver com o Espírito Santo que habita dentro de mim e também habita dentro de você. Irmãos, num reino espiritual, o diabo não consegue olhar para o Espírito Santo, irmãos. É tanta luz, que normalmente ele fecha os olhos da pessoa na qual ele toma posse e logo ele baixa o quê? A cabeça. E quando ele disse isso, eu disse: é exatamente por causa disso. Em nome de Jesus, sai. Ele caiu por cima da parada ali e aquele homem foi liberto. Naquela noite eu tive que expulsar o demônio 5 vezes daquele camarada. Eu descobri que ele era filho, né, de pai de chiqueiro, como se fala, tinha sido consagrado desde o ventre da sua mãe, era uma legião, meu amigo, que habitava dentro daquele camarada. Mas naquela noite aquele homem foi liberto, amém? Recebeu a Jesus e saiu de lá salvo, curado, ungido e abençoado pelo nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Então você vai confrontar o diabo nos olhos, irmãos. Sabe, eu evangelizei dentro de presídio durante muito tempo, né? E assim, quem já foi a presídio sabe disso, né? O preso que está ali, o bandido, né? Ele não olha você nos olhos, né? Nem dentro do presídio, porque existe um código de ética. A primeira coisa que ele faz é colocar a mão para trás e baixar a cabeça quando ele passa por você. E nem olha de você se ele estiver aqui do lado de fora. Por quê, Rafa? Porque bandido é covarde. Simplesmente por causa disso. Se você olhar demais para o camarada, encarar, e o camarada começar a tirar os olhos de você assim, desconfie. Por quê? Porque é covarde. Da mesma forma, é Satanás. Ele é covarde. Ele não aguenta olhar dentro dos seus olhos. Amém? Por causa da autoridade que o Espírito Santo deu a mim e a você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas. Eita Jesus. Essa palavra ciladas, irmãos, ela significa métodos no original. Tem o sentido de artifício, truque ou malandragem. Literalmente, essa palavra métodos significa em uma estrada. Ou seja, o que Paulo está tentando nos dizer é que Satanás, ele não está no inferno, girando o seu caldeirão, procurando um pecado ou uma tentação nova. Porque o diabo, ele só tem uma estrada, um único caminho, uma única estratégia. Você sabia disso? E quando você descobrir isso hoje à noite, você jamais será afetado pelo inimigo na sua mente. Amém? Amém. Uma única estrada, Rafa, uma única estrada, um único caminho, uma única estratégia. E que caminho é esse, Rafa? Esse caminho leva para onde? Bom, Paulo nos dá uma pista a respeito disso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Você pode ir lá junto comigo, por favor? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, o que dá a pista para entender que caminho é esse, que única estratégia é essa que Satanás tem, é essa palavra desígnios. Paulo não ignora, Paulo não despreza. O quê? Os desígnios de Satanás.
E o que é que significa essa palavra desígnios? É a palavra noemata, que vai significar um engano mental. Dá também, pessoal, o sentido de jogos mentais. O diabo, ele é especialista em jogos mentais. Ele só consegue atingir a mim e a você através da nossa mente, através da nossa alma. Lembra? O espírito está pronto. Mas onde é que ele nos atinge? Na nossa alma, nos nossos pensamentos. Você lembra quando ele chegou até Jesus? Ele chegou assim, ó, se tu és filho de Deus. O pessoal concentra muito na ideia da pedra e do pão, irmãos. Tudo bem que aquilo ali teve um fundamento. Por quê? Porque se a gente permitir, o nosso ventre se torna um Deus na nossa vida. Diga amém. A gente precisa ter cuidado com isso. Mas a primeira coisa que Satanás faz é tentar mexer na identidade de Jesus. E da mesma forma, ele tenta fazer isso todos os dias, comigo e com você. Agora, se a gente não reconhecer, a gente entra no engano. E ele disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em quê, irmãos? Em pão. Ou seja, ele tentou fazer com que Jesus duvidasse de que era filho de Deus. O que foi que Jesus respondeu? Em primeiro lugar, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a maneira de nós reagirmos, irmãos, é da mesma forma como Jesus reagiu. O diabo, ele sempre vai tentar nos trazer ciladas. O que é ciladas? É um caminho, é uma estrada, que vai dar onde? Diga assim, na minha mente. Literalmente, o diabo vai tentar entrar na sua mente. Vou trazer uma outra experiência de presídio. Dentro do presídio, né, os presos eles têm muito essa linguagem, essa gíria. Né? Quando um está discutindo com o outro e ele fica aborrecido com ele diz assim, rapaz, não entra na minha mente não, não entra na minha mente não. Eles ficam bravos, entendeu como é que é? O rapaz não tem expressão mais correta do que essa, entrar na mente. Se você deixar o inimigo entrar na sua mente, ele vai fazer bolinha, meu amigo. Porque se ele entra na minha mente e na sua mente, ele controla tudo. Ele controla as tuas emoções, ele controla os teus pensamentos, ele controla o teu corpo. E muitas vezes, gente, nós não reconhecemos isso no nosso dia a dia. Até quando, meu amado, você vai achar que esse oi tremendo que de vez em quando você fica aí é normal? Até quando você vai achar que partes do seu corpo tremendo também é normal? Até quando você vai achar que quando você dá aquela respiração, parece que mistura um negócio que é ofegante e treme ao mesmo tempo? Até quando você vai achar que isso é normal? Porque o diabo, irmãos, quando ele não consegue fazer a gente pecar, ele tenta nos empurrar, ele tenta nos acelerar. A gente fala, não, Rafa, mas é porque é o mundo que é assim mesmo, que é acelerado dessas formas. Conversa, irmãos, conversa. Deus tem qualidade de vida para mim e para você, amém? Nós temos domínio sobre a nossa mente, irmãos. Nós não podemos as nossas emoções deixar que tome conta do nosso ser. De fato, você não consegue controlar os teus sentimentos, mas você pode controlar os teus pensamentos, amém? Quando você controla os teus pensamentos, você também vai conseguir controlar os seus sentimentos. Então, ficar firmes contra as ciladas. Você não vai permitir com que o diabo entre na sua mente. Contra as ciladas de quem, Rafa? Do diabo, irmãos. A própria palavra diabo vai dizer para você a natureza dele. Muita gente sabe o significado da palavra Satanás. Satanás significa opositor. Mas muita gente não conhece o significado da palavra diabo. Quando a gente divide ali, diabo vem da palavra diabolos. Dia tem a ver com penetração e balo tem a ver com o quê? Atirar um projétil. Literalmente, essas duas palavras juntas significam isso ali. A ação repetitiva de atingir alguma coisa até que consiga romper. Você lembra dos dados inflamados do inimigo? Com licença, viu, irmão? Está aqui, ó. Pum, pum, pum. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Conhece aquele ditado? Água mole, pedra dura. Tanto bate
Então, se ele der brecha, se ele não se proteger com o escudo da fé contra os dados inflamados do inimigo, uma hora, penetra ou não penetra, irmãos? E quando ele entra na nossa mente, as ciladas começam a virar engano. E quando começa a virar engano, ele começa a tomar posse de toda a tua vida. Eu não me orgulho, irmãos, de dizer isso, mas também não me envergonho, porque qualquer um de nós pode estar sujeito a isso. Eu entrei, amados, no engano do inimigo. Por causa de quê, Rafa? Preocupação, irmãos. Diga assim comigo, preocupação não é fraqueza. Diga, preocupação é pecado. E Rafa? Meu filho. Porque o meu justo viverá de quê? Se o justo vive da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se tu está preocupado, tem como tu viver em fé e estar preocupado ao mesmo tempo? Aleluia. Diga libertação nessa noite. Comecei a me preocupar, irmãos, por algo realmente assim, muito forte que aconteceu na minha vida. De 3 anos para cá, a gente vem num processo de transição, né? Onde nós pedimos afastamento do Serviço Público Federal para nós montarmos a nossa empresa. E você sabe que o Serviço Público Federal é o sonho de todo brasileiro, né? É a estabilidade, é o bom salário. Mas eu trabalhava muito distante, irmãos. Eu passava muitos dias fora de casa. Eu poderia até ter um salário firme ali, mas eu não tinha qualidade de vida. Eu não estava muito junto da minha esposa, eu não estava muito junto dos meus filhos. E aquilo para mim era muito sofrível, né? Nem sei se essa palavra existe. E aí, há 3 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de montar a nossa empresa. E nós começamos a fazer a transição. Passamos 3 anos sem salário e naquela decisão. E agora? Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou. E dá aquele frio na barriga, e saio ou não saio, saio ou não saio. E teve um momento que a gente decidiu sair. Então nós pedimos exoneração, tá? Então não quero que você fique com pena de mim, ok? Eu estou muito bem, obrigado. Melhor do que eu estava antes, crescendo, avançando e prosperando, amém? Porque minha fonte não é o Serviço Público Federal, minha fonte é Deus. Ele é o meu provedor, não sou eu que sou o provedor da minha casa, Ele é o meu provedor. Louvado seja Deus. Eu tomei uma decisão, irmãos, debaixo de oração, guiado pelo Espírito Santo e debaixo de conselho do meu pastor, amém? Para você nem ficar com pena de mim, nem achando que eu sou maluco. Porque eu tenho esposa e 2 filhos para dar de comer. E eu não ia fazer isso com a minha família, hipótese alguma. Entretanto, quando a situação se oficializou, que foi agora no mês de março, a gente quando vê no diário oficial, parece que a ficha cai, né? Eu digo, pronto, as pontes agora queimaram, não tem mais jeito de voltar. E eu não vou mentir para vocês, irmãos. De alguma forma, aquilo mexeu comigo. Aí o diabo fez, é agora. Tum, tum, tum. Ele só precisou, irmão, encontrar uma única brecha. E eu comecei a me preocupar. Preocupar com o quê, Rafa? Você sabe que dentro do serviço público, né, por mais que você ali não aumente tanto seu salário, você tem até você morrer, sim ou não? E aí eu comecei a pensar, eu disse, meu Deus, se eu partir para a glória primeiro que a minha esposa, como vai ficar a minha esposa? Como vão ficar os meus filhos? Eu já sabia como é que vai ficar, irmãos, debaixo da poderosa mão do Senhor, amém? Mas eu comecei a me preocupar, eu dei brecha, amados. Ele viu o buraquinho e começou ali, e a preocupação aumentando, e nós começamos a fazer transições, né? Vim de uma casa para outra casa. E nessa mudança eu comecei a me preocupar mais ainda, porque eu dizia, meu Deus do céu, como é que vai ser agora a escola da minha filha? Porque eu queria uma escola perto de casa e agora a escola estava longe. Como é que a gente vai fazer ela ir para a escola? Meus filhos, os 2 fazendo Rema Zona Norte, a gente foi morar na cidade de Camaragibe, irmãos. E agora, como é que esse menino vai de Camaragibe para a Zona Norte? Da minha casa para o Rema era 10, 12 reais de Uber, irmãos. Agora é 50 reais. E quanto mais eu pensava, mais eu me preocupava. E quanto mais eu me preocupava, mais eu afundava, irmãos. E de fato, a gente começou a entrar no nível que a gente sai das ciladas e a gente entra no engano do diabo. Pode passar, por gentileza. Próximo slide aqui, só para a gente poder ver. Muito bem. Então, a tradução literal daquele versículo ali foi o que me libertou. Amém, irmãos? Quando eu comecei a entender o que a palavra dizia, irmãos.
olha só, se a gente pegar todas aquelas palavras e juntar, Efésios capítulo 6, versículo 11, fica assim, ó: se revista com toda a panóplia, o cinturão, a couraça, as sandálias e caneleiras, o escudo, o capacete, a espada e a lança, que vem de Deus, para que você possa ter poder explosivo e dinâmico para resistir, orgulhoso e ereto, face a face e olho no olho, contra as estradas que o acusador quer tentar abrir até a sua mente. Diga glória a Deus. Quando você encontra força nesse versículo, irmãos, e você entende qual é o método do diabo, que é entrar na nossa mente, você agora, em Deus, passa a criar completamente uma blindagem. E toda vez que ele começar e você reconhecer, você vai dizer: está escrito Satanás. Próximo, pessoal da mídia, por favor. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo para você entender como é que o diabo opera. Lembra da história de Davi e Golias? Sim ou não? Sim. Pronto. O próprio Golias era a personificação do próprio Satanás. 1 Samuel 17, a partir do versículo 3, na Nova Versão Internacional, diz assim: os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Irmãos, era mais ou menos isso aqui. Dava quase 2 de mim. Imagine aí um camarada com 3 metros de altura, ok? Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Amado, sabe quanto é um saco de cimento? 50 quilos. Eu nem sei se eu consigo mais levantar hoje. Quando era mais novo eu conseguia. Imagine você ter só uma couraça que pesa 60 quilos. Se só a couraça do cara era 60 quilos, quanto era o peso de Golias? Só para você entender a monstruosidade que estava diante do exército de Israel. Verso 6. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Verso 7. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Irmãos, no total, estima-se que a armadura de Golias pesava 230 quilos. Você pega os caras na academia, tem gente que pena para levantar 230 quilos. Sim ou não, irmãos? Imagina o cara carregar 230 quilos, lutar com 230 quilos. É algo parecido com o incrível Hulk. Você entende? E estava lá, de frente ao exército de Israel, de frente a Davi. Pode passar, meus irmãos. Eu tentei falar alguma coisa lá para a inteligência artificial e o melhor que eu consegui foi isso aí. Pronto, aquele dali é o escudeiro dele. Era mais ou menos essa diferença entre o escudeiro e o tamanho de Golias. Diga assim comigo: assustador. Agora, sabe qual é o mais interessante? É que a partir do versículo 8 diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser para fora do combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. Verso 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha como o diabo é mentiroso, irmãos. Porque se aquele exército todinho de Israel se juntasse, dava ou não dava um pau em Golias? Dava, mas ele desafiou para mandar quantos? E cadê o corajoso para vir agora? De um homem desse tamanho. Essa é a estratégia de Satanás, irmãos. Durante 40 dias, pessoal, a Bíblia diz que de manhã e de tarde, Golias gritava, esbravejava. Eu acho que a cara de Golias babava assim, ó, dizendo, parecendo um cão feroz. E não aparecia um. Minha pergunta para você é, ao longo desses 40 dias, quantas tapas Golias deu no exército de Israel? Quantas pessoas ele matou do exército de Israel? Nenhuma. Mas ele conseguiu entrar na mente do exército de Israel. Sim ou não, amados?
Aí você fala, também, Rafa, um cara desse tamanho? Pois é, mas é o quadro que ele vai pintar. Só que o exército de Israel se assustou com esse camarada. E eu? Quando tinha 8 anos de idade. Eu estou com 44, irmãos. Eu sou da época que quando um camarada estava bravo com o outro, ele dizia assim, te pego lá fora hoje, viu? Era assim ou não era, irmão? Pois é. E quem me ameaçou foi um pirraia de 7 anos de idade da 2ª série. E eu fiquei com medo. Porque ele disse que não vinha somente ele, mas vinha a galera dele. Agora imagine a cena, irmãos. Eu sempre fui gordinho e fortinho dessa forma. Um pirraia 1 ano mais novo que eu, com um monte de pirraia junto, ia fazer o quê, irmãos? Mas ele entrou na minha mente. A tal ponto que meu irmão teve que ir no outro dia com um canivete dentro da bolsa. Corta essa parte aí, viu? Beleza, deixa pra lá. E aí não aconteceu nada, viu, irmãos? Fique tranquilo. Porque só estava no campo da ameaça. E muitas vezes ele vai chegar para você. Está vendo aqui o exame? Está vendo aqui o diagnóstico? Tu está doente. Aí você vai dizer, está escrito, Satanás, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Aleluia. Olha, tu viste que a conta de energia chegou. E ela veio dobrada, viste, esse mês. Tu viu o cartão de crédito? Eita, menino. O aluguel já venceu, viste? Que é isso, irmãos? Ameaça. Todos os dias. Tentando entrar na minha mente, tentando entrar na tua mente. Como é que tu vai responder? Está escrito, Satanás. Aleluia. Ele me suprirá segundo toda a sua riqueza em glória. Aleluia, Ele é Jeová Jirei. Você precisa responder ao inimigo, irmãos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quando Davi aceitou o desafio, ele chegou para o rei, alguém me ajuda aqui? Saul, muito obrigado. Chegou para o rei Saul, e o Saul disse, rapaz, tu desse tamanho, tu vai morrer. Ele disse, meu senhor, o Senhor me deu vitória contra o leão e contra o urso. E também me dará vitória contra esse filisteu. Quando ele foi enfrentar Golias, ele disse, olha, você vem contra mim com espada, com lança, e seja lá o que for, e com escudo. Mas eu vou até você em nome do Senhor. Você entende que a força do homem e da mulher de Deus não está no seu braço, mas está no Senhor, irmãos. É Ele que te dá força para adquirir riqueza, irmãos. É Ele que te faz avançar. É Ele que te faz prosperar. Você é sarado pelas pisaduras de Jesus, irmãos. Não é futuro, não vai ser. Já foi, irmãos. Só precisa tomar posse para a sua vida, amém? Mas Ele vai tentar te confundir. Ele vai tentar fazer o contrário. Ele vai tentar entrar na sua mente. Fazer jogos mentais, joguinho. Conhece alguém maquiavélico que gosta de fazer joguinho com as pessoas? Tem alguém na sua família assim? Tem alguém que você conhece assim? Não. O diabo é dessa laia, irmãos, que gosta de fazer joguinho na cabeça das pessoas. Ele é especialista nisso. E se você permanecer na arena da alma, na arena das emoções, você vai perder. Você precisa, quando ele puxar você para a arena das emoções, você precisa puxar ele para a arena da fé, irmãos. E dizer, está escrito, Satanás, eu tomo posse, eu creio e ponto final. É dessa forma. Passa aí, meu amado, por gentileza. Quando a gente começa a engordar e ele consegue fazer esses jogos mentais, a gente entra na esfera do engano. Irmãos, eu não desejo isso para seu ninguém, certo? Mas eu vou lhe dizer, é um sentimento muito ruim. Porque quando você entra no engano, amado, você não tem mais controle. Não dá vontade de sair mais da cama. Não dá vontade de trabalhar. Não dá vontade, irmãos, nem de tomar banho. Pode ser que nessa noite você não esteja passando por nada disso, amém? Para você seja apenas uma vacina, amém? Mas para alguns aqui pode ser remédio. Pode ser que já esteja no início dessa situação. E para outros que estão nos ouvindo aqui, irmãos, pode ser até uma cirurgia. Não se iluda. Eu passei por esse processo e minha equipe de trabalho não percebeu. A minha igreja não percebeu, a minha família não percebeu.
Meu pastor soube porque eu conversei com ele. Mas pode ser que a pessoa que sorriu para você hoje, te abraçou, te deu a paz, ela esteja passando por uma situação semelhante a essa. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar, pessoal, porque é algo interno. E de maneira muito respeitosa, eu estou aqui nessa noite para dizer que Jesus já te libertou disso, irmãos. E que você pode ficar tomando posse dessa liberdade todos os dias, se revestindo da armadura de Deus. Quando a gente entra nessa fase do engano, irmãos, o que é que tem ali? Um cavalo amarrado o quê, pessoal? A uma cadeira. Eu pergunto, aquele cavalo é mais forte que a cadeira, sim ou não? Sim. Se ele quiser arrastar ela, arrasta sim ou não? Sim. Mas ele foi amarrado tantas vezes no poste, que ele foi condicionado. Quando amarrou na cadeira, ele ficou quietinho, paradinho. É mais ou menos assim que o diabo ele tenta fazer na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. Aquilo que o diabo ele tentou construir, tentar me destruir durante 6 meses, irmãos, 1 ano preparando. Eu quero dizer para você que em uma manhã, dentro do meu quarto, aleluia, de joelhos dobrados e debaixo de choro e de muita unção, Deus me libertou, amém? E da mesma forma que me libertou, Ele me permanece liberto, porque a palavra que me libertou é a palavra que me faz permanecer liberto, irmãos. Então essa palavra deve permanecer na tua mente e no teu coração todos os dias. Pode passar, meu amado. E aqui, gente, a gente está encerrando, certo? Os 4 sentimentos básicos de um ser humano, certo? Alegria, tristeza, raiva e medo. Você percebe que só tem um que presta? Os outros 3 não prestam. Os outros 3 é consequência do pecado, irmãos. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de quê? Alegria. Alegria é fruto do Espírito. Os outros 3 não são. E conversando certa vez com uma pessoa, eu perguntei, eu disse, caramba, só tem um bom e os outros 3 não prestam? Se é, Rafa. Porque a alegria é um negócio tão maravilhoso, tão extraordinário, que consegue vencer e superar os outros 3 sentimentos. Então, a alegria, segundo Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, quando vier os dardos inflamados, de vez em quando você precisa simplesmente parar e tomar o seu remédio. E você precisa fazer assim, ha, ha, ha. Diga assim comigo, ha, ha, ha. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você já tomou seu remédio hoje? Então vamos tomar um remedinho agora. Diga assim comigo, ha, ha, ha. Você precisa aprender a dançar, irmãos, em meio às circunstâncias. Rafa, eu não tenho vontade nenhuma de me alegrar. Bem-vindo ao time, eu também tenho não. Você pensa que eu tenho, é? Nenhuma. Debaixo de crise eu não queria sair nem de cima da cama, irmãos. Mas nós precisamos agir não por vista, irmãos, mas precisamos agir pela fé. Diga assim comigo, pela fé. Pela fé. Em Neemias, capítulo 8, no versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E às vezes eu não entendia isso. Eu disse, como assim, pai? A alegria do Senhor. É a alegria, irmãos, que vem do Senhor. É o fruto do Espírito. Não é a alegria de uma piada, não é a alegria de uma videocassetada, mas é uma alegria que tem no Espírito. Amém? Glória a Deus. Pode passar, meus amados, por gentileza? Opa. Analisou aí? Pronto. Então ali a gente pode ser oprimido por esses 3 sentimentos: depressão, estresse e ansiedade. Talvez você esteja sendo acometido em diferentes níveis, fases da sua vida. Depressão normalmente é fruto de uma profunda tristeza. É algo que está relacionado com excesso de quê? De passado. Uma perda, seja por morte de uma pessoa. No meu caso, foi a perda de quê? De um emprego. Do emprego público federal. E aí eu queria ficar pegado naquilo dali, irmãos, e não estava entendendo o novo ciclo, o novo tempo e a nova estação que Deus tinha na minha vida, amém? A Bíblia diz que é Ele quem muda o tempo e as estações. Enquanto eu estava preso no passado, irmãos, o diabo conseguiu me afundar. Ele disse, eu tenho mais para você, meu filho.
Não coloque, irmãos, uma vírgula onde Deus já colocou um ponto final. Deixa o passado no passado, irmãos. Supera. Deus é maior na tua vida, amém? Ele tem um futuro brilhante e glorioso para mim e para você. Diga glória a Deus. O estresse, ele normalmente é fruto de raiva, porque a gente fica bravo, está trabalhando muito, nervoso. É assim ou não é, irmãos? Mas a Bíblia nos mostra que Deus não se associa com nervoso, amém? A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original, a palavra aquietai-vos significa se afundar, se aquiete. Estresse normalmente tem a ver com excesso de presente. A gente precisa viver no equilíbrio, irmãos. E o que me acometeu, amados? Ansiedade. O que é isso? Normalmente fruto de quê, irmãos? Medo. A gente fala: eu estou tão ansioso. Eu acho um negócio tão bonito, né? Eu estou ansioso. Não, irmão, isso é demoníaco. Vacila para tu ver se ele não afunda você. Normalmente, a ansiedade é fruto de medo. É excesso de quê, irmãos? Futuro. Pensar demais, pensar demais, pensar demais no que é que vai acontecer. E Jesus disse assim: rapaz, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Passe aí, meu amado, por gentileza. E como resolver tudo isso? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Porque quem anda ao nosso redor são os anjos. Amém, irmãos? Amém. Como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: nem deis lugar ao diabo. Irmão, você não precisa estar lutando com o demônio, batalha espiritual. Jesus já colocou a mim e a você numa posição de vitória, amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você sabe a diferença de um vencedor para um mais que vencedor? Eu acho que eu vou encerrar com isso. Quem aqui já assistiu Rock Balboa? Meu Deus, meus exemplos é tudo de 40 anos atrás, né? Alguém já assistiu aqui Rock? Não, já assistiu Rock? Quem já assistiu Rock 1? O Rock 1, pronto. Gente, para os mais novos que não conhecem, é um filme de lutador de boxe, que o camarada apanha do início ao final da luta, sim ou não? E por um milagre, ele dá um murro no cara, buft, e o cara cai e ele vence a luta, né? E ali ele recebe o cinturão, provavelmente recebe um prêmio, né? Um cheque, já chega em casa com a boca toda torta, né? Apesar que a boca torta dele era antes mesmo assim, é normal, né? E aí quando ele chegava em casa, a esposa grávida, veja que coisa interessante. E lá, ele todo ensanguentado, com o lábio inchado, supercílio cortado. Ele ganhou a luta, irmão, sim ou não? Ele é o vencedor, amém? Mas a esposa dele levou algum murro, teve que dar algum golpe, sangrou, sofreu, mas recebeu ou não recebeu o prêmio daquela vitória? Recebeu o cinturão, sim ou não? Recebeu o cheque gordo, sim ou não? Rock é vencedor, mas a esposa é mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus Cristo é o vencedor, irmãos, mas você é mais. Ele que teve que ser pregado naquela cruz, mas você, quando recebeu ele pela fé, você se tornou mais do que vencedor, irmãos. E quem é que vence é uma pessoa que é mais do que vencedora? Diga: ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé aqui nessa noite? E para a gente finalizar, traga para cá o último slide, se der, por favor. Queria chamar o louvor aqui. Ver se a gente consegue jogar aqui somente algumas dicas que vão ajudar você nesse processo. Se por acaso você estiver sentindo alguns desses sintomas, irmãos, eu quero deixar isso como um alerta. Então, primeira dica que eu daria para vocês, o nosso coração mesmo, tá? Aprenda a falar com a sua mente. Mesmo que você acorde não se sentindo muito bem. Porque, irmãos, às vezes a nossa noite é tão legal, né? Viemos aqui para a igreja, não está sendo bom, sim ou não? Não estamos adorando o Senhor, a gente dorme bem. Mas às vezes quando a gente acorda no outro dia, é um negócio estranho. Parece que a gente está de mau humor, acorda com medo, acorda com lundum, acontece tanto sentimento e a gente não sabe explicar por quê, sim ou não?
Mas eu vou explicar para você. É porque muitas vezes durante a noite, tum, 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 sem você perceber, dados inflamados do inimigo. Mas não precisa ser mais assim, irmãos. Não precisa continuar o dia de lundum. Não precisa ter mais medo, não precisa ter mais tristeza. Você precisa falar com a sua mente. Você precisa falar com a sua alma. Davi falou com a alma dele, irmãos. Por que estás abatida, ó minha alma? Quantas e quantas vezes, irmãos, eu levantei com aquele sentimento. Eu disse, alma, se aquiete. Porque Jesus Cristo é o vencedor e eu sou mais. Aleluia. E ali eu me levantava em fé e iria me fortalecendo à medida que os minutos passavam do dia, irmãos. Número 2. Controle seus pensamentos. E os seus pensamentos controlarão os seus sentimentos. Irmãos, eu não posso evitar, como é que eu posso dizer? Que um passarinho voe sobre a minha cabeça. Mas eu posso ou não posso evitar que ele pouse e faça um ninho sobre a minha cabeça? Da mesma forma, eu posso controlar os meus pensamentos. E os meus pensamentos irão controlar os meus sentimentos. Número 3. Quando for necessário, fale também com o diabo. Está escrito Satanás. E se eu não souber o versículo, Rafa? Pergunte ao seu pastor, que ele vai ajudar você. Amém? Pastor, estou precisando de ajuda nessa determinada área. Preciso de confissão de fé. Ele vai ajudar você. Número 4. Levante-se assim que você acordar. Se você ficar ali, irmãos, ele vai começar a encher a tua mente. Engodando. Trazendo mentiras para a sua cabeça. Número 5. Tome um banho gelado e dê um susto na preguiça. Você sabia que você pode enganar o seu cérebro? Porque às vezes a gente não tem vontade de sair da cama, irmão. Mas se você sair e tomar um banho gelado, não dá nem vontade de voltar. Porque você deu um susto na preguiça. Deu um choque nela. Estou falando sério. Isso aqui é experiência própria. Estou dizendo isso. Todos os dias agora eu acordo e não demoro. Abri o olho, eu nem fico rolando para lá e para cá. Ai, que é tão bom ficar aqui no lençol. Fico mais nada. Abri o meu olho, eu me levanto e debaixo do chuveiro gelado. Número 6. Em hipótese alguma, retorne à cama. Tire a sensação de improdutividade. Porque se você voltar, você vai ficar com essa sensação e vai cair no engodo do diabo, irmãos. Número 7. Crie o hábito de orar todos os dias antes de fazer qualquer coisa, irmãos. Dê a ele as primícias. A Bíblia diz, irmãos, que se forem santas as primícias, amados, será santa todo o restante da massa. Rafa, o que isso quer dizer? Se os primeiros minutos do dia você dedicar ao Senhor, todos os teus outros minutos e horas durante o dia serão abençoados. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo a você quanto tempo você tem que orar. Ore o tempo que você puder. Número 8. Leia livros cristãos sobre saúde mental. Se você estiver passando por algum processo semelhante a esse que eu estou te falando, talvez hoje seja somente vacina para você. Foi esse que me ajudou muito, irmãos. Esse livro aqui é O Caminho de Deus para a Saúde Mental. Eles são de 4 autores. O primeiro capítulo é de Rick Renner. Toda essa mensagem que você ouviu hoje foi retirada desse primeiro capítulo. Amém? Número 9. Faça exercício físico, melhore sua alimentação e tome suplementos, se indicado por um médico ou nutricionista após um exame de sangue. Por que isso, Rafa? Porque às vezes, irmão, depressão não é só sentimento, é fisiológico. Às vezes uma vitamina D baixa, às vezes uma vitamina B12 baixa. Então você precisa também, se for necessário, fazer um acompanhamento médico. Só que eu fiz tudo isso, irmãos, e não resolveu. Quem resolveu foi a palavra. Mas na tua situação pode ser que resolva, amém? E número 10, se achar necessário, irmãos, faça terapia. Irmãos, psicólogo não é negócio de doido. Amém, irmãos? Amém. Quando você não consegue só, você precisa de ajuda profissional. Eu tinha, gente, muito preconceito com respeito a isso. Mas hoje eu digo para você, eu fiz e ainda faço terapia. É algo maravilhoso para a minha vida. Não estou tentando dizer para você que isso aqui vai substituir a palavra de Deus, amém? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você achar necessário
um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra, ou até mesmo medicação, irmãos, não fica condenado com isso. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Nós cremos que ela vai produzir fruto na mente dos meus irmãos a 30, a 60 e a 100 por um. Amado Espírito Santo, eu oro para que o Senhor faça aquilo que eu não tenho a capacidade de fazer, Senhor, que é trazer o fruto à mente dos meus irmãos, Pai, trazendo para eles entendimento e libertação nessa área, Pai. E nunca mais escravos de Satanás, irmãos. Nunca mais presos nas suas mentes, Pai. Nunca mais refém das suas emoções, Pai. Mas livres, completamente livres pelo poder da palavra de Deus. Eu te oro, eu te louvo e eu te agradeço nessa noite, Pai. Em o nome de Jesus, a igreja diz amém. Vocês podem cantar alguma coisa? Obrigado. Vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Aleluia, irmãos. Amados, nós somos uma igreja unida, forte no Espírito Santo, amém? E eu gostaria de, no final, se você sentir desejo, se você sentiu qualquer um desses sintomas que eu mencionei aqui, e você sentir desejo de receber a oração, só por conta da hora, irmãos, que está um pouco avançada, mas no final, se você tiver esse desejo, vem aqui na frente,
eu não queria que você saísse sem receber essa oração, amém? Então se você sentir esse desejo no final, você vem até aqui na frente e nós vamos orar por você, amém? Pastor?